mas eu tenho uma alegria de receber, neste momento, aqui nos estúdios, um amigo, um xará, um companheiro, alguém que, como eu, é apaixonado pela obra de Deus. Trata-se do querido pastor Antônio Lima, pastor que hoje integra o ministério Sara Nossa Terra. Meu querido, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, pastor Antônio dos Santos, paz do Senhor Jesus Cristo. Um prazer estar com o senhor nesse programa, com seus ouvintes, para tratar de assuntos a respeito do reino de Deus, de como ele nos transforma, de como ele nos resgata ou nos resgatou de tantas dores, de tanto sofrimento, do pecado, da destruição, da ruína, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é extraordinário. Extraordinário. Pastor Antônio Lima, uma pergunta curiosa, curiosidade minha. O senhor já nasceu num berço evangélico ou se converteu na estrada da vida? Pelo contrário, pastor, eu tive uma vida voltada no início da minha adolescência, infância, adolescência, idolatria. No período de adolescência, com 16 anos, com toda precisão, 16 anos e 6 meses, eu entrei por um caminho de magia negra. Meu Deus! E a minha vida foi se distanciando cada vez mais de Deus, do princípio da palavra, até que eu cheguei no fundo de poço aos 19 anos, e foi nesse fundo de poço, com 19 anos, que eu conheci de fato a Jesus. Descreva o que é que aconteceu nesse fundo de poço, o que foi que a sua vida, quais foram os tombos que lhe aconteceram? Como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a partir do momento que eu comecei a enveredar pelo caminho do ocultismo e a cercar de amigos ou de companheiros que só queriam me levar para o fundo de poço, para a vida de destruição, eu me envolvi com droga. Ah, meu Deus. Me envolvi com droga, comecei a traficar, comecei a usar, traficar, enfim, viciei meus amigos todos. Isso com 16 para 17 anos. Diante disso, eu fui levado a um estado de Alagoas por um amigo. Você nasceu em Sergipe? Nasci em Pernambuco. Em Pernambuco. Me criei em São Paulo. E voltei ao Nordeste na adolescência. E nesse período eu fui a Alagoas. E em Alagoas, na época, em 91 para 92, existia lá uma gangue chamada Gangue Fardada, que era um grupo de pistoleiros que mataram muita gente. Eram matadores de aluguel fardados. Meu Deus! Inclusive, o último deles foi detido em São Paulo, alguns anos atrás, quando a filha foi morta dentro de um apartamento. Na ocasião, ele foi encontrado e estava foragido. E esses homens, na década de 90, assassinaram muitas pessoas, e nessa minha caminhada eu me deparei com essa situação. E eu, recém-casado, estava em lua de mel, eles invadiram minha casa às 2h30 da manhã e me levaram para ser assassinado no canavial lá em Maribondo, para ser exato, a cidade de Maribondo, próximo a Maceió. Na minha adolescência, aos 12 anos... Algum dos seus colegas foram assassinados barbaramente foram assim? Assassinados. E você também foi pego para isso? Para ser morto nesse lugar. Foram assassinados, foram a cabeça decepada para levar no saco plástico para mostrar para o mandante que o crime tinha sido feito. Quer dizer, assinava, cortava a cabeça, botava no saco... o corpo queimava. Chegava, tá aqui a prova. A prova era a cabeça. Meu Deus do céu. Isso era uma coisa costumeira na região. Meu Deus. Naquela época. E eu fui para esse caminho. E quando eu completei, eu estava com 18 para completar 19. Era começo de janeiro, eu faço aniversário dia 21. Isso era dia 5 de janeiro de 92. E eu fui levado a esse lugar. E lá chegando, eu tinha tido um encontro com um pastor há um ano e pouco atrás, nesse período. E ele me entregou uma Bíblia. Ele virou-se para mim e disse assim: toma essa Bíblia, leia, porque Deus tem pressa na sua vida e quer te levantar como pastor. Eu zombei do pastor, ri. Você, um viciado, traficante, envolvido em todo esse... Pastor Antônio, eu vivi 10 anos na rua. Meu Deus. Eu peregrinei pela rua 10 anos, porque quando eu me envolvi com a droga, eu não queria fazer com que minha família soubesse, que sofresse junto comigo. Então você passou assim um morador de rua? Eu fiquei na rua. Fiquei 10 anos na rua sem ninguém da minha família saber onde eu estava, se estava vivo ou se estava morto. E nesse período foi onde eu estive de fato nessa situação de pré-morte. E aí nesse lugar eu me lembrei dessa frase que o pastor tinha me dito, dizendo: olha, pega essa Bíblia e leia, porque Deus tem pressa na sua vida.
E naquele momento eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se existe uma possibilidade do Senhor me salvar dessa condenação, me livre, porque não tinha mais jeito. Eu estava amarrado no meio de um canavial com a espingarda 12 na minha cabeça, 2h30 para 3 horas da manhã. E um dos meus algozes, ele manobrou a espingarda, que é um barulho, é um barulho característico. Meu Jesus. E assim, aterrorizador. E quando ele fez aquilo, eu falei, agora já foi, eu morri, não tem jeito para mim mais. E no meu íntimo eu clamei a Deus. E aí veio um deles, conversou comigo e disse assim, você parece ser de uma família de bem, como foi que você chegou nessa situação aqui? E aí eu percebi que Deus havia parado a situação para que eu pudesse contar a minha história. Interrompeu. Deus interrompeu. Deus literalmente interrompeu aquela morte, aquele assassinato. E eu conversei com as pessoas e Deus me deu uma nova oportunidade. E eu prometi que saindo dali eu ia servir a Deus todos os dias da minha vida. Mas essa pessoa que chegou a perguntar, você para ser família, era o que estava com arma ou foi o outro? Era um que comandava um grupo de 5. Era o comandante. Eram 5 homens. Sim. E um deles era o que comandava aquele grupo. Era o líder. Era o líder daquele grupo. E foi esse que lhe dirigiu a palavra. Me chamou, era um senhor era um cidadão que aparentava ter na época uns 45, 47 anos, já com o rosto todo marcado pela idade, com traços de sofrimento. E um cara muito sério, a gente via a morte nos olhos dele, a frieza com que ele tratava as pessoas, mas ele foi usado, sei lá, Deus colocou misericórdia no coração dele e ele usou essa frase para mim e foi a frase que interrompeu o outro de puxar o gatilho da espingarda. E eu contei minha história para ele. E aí você contou a história para ele, contou... O que foi que você contou para ele? Eu contei da minha vida, contei do sofrimento que meu pai passou, da minha mãe, contei um pouco da minha história. Eu tinha perdido minha mãe em um acidente de carro. Esse acidente de carro que tirou a vida da minha mãe me traumatizou e me levou para o caminho das drogas, para o ocultismo. E aí ele disse assim, vou lhe dar uma oportunidade. Foi mesmo. Você vai desaparecer de Alagoas, nunca mais na sua vida colocarás os pés aqui nesse estado. Porque se você voltar, eu tenho que lhe matar de fato. Porque eu vou dizer para a pessoa que matei você. Ih, meu Deus. E aí, imagina a situação como foi. Eu fui embora. Então a sua morte foi encomendada? Foi encomendada. Uma pessoa encomendou e na época eram 2.500.000 cruzeiros. Cruzeiros. E foi dessa forma que eu fui para Jesus. Como diz a história, que a gente sempre fala nos púlpitos das igrejas, quem não vai pelo amor, vai pela dor. E a minha história foi assim, eu fui pela dor. E nesse momento eu prometi a Jesus, me esforcei logo em seguida para poder cumprir com minha palavra, mas um dependente químico, pastor, ele tem uma situação muito difícil. E a abstinência é muito difícil. Eu fiquei 8 meses em abstinência, meu Deus, depois dali, sofrendo e tentando me encaixar na sociedade. Não tinha apoio, não tinha família junto. Você saiu logo de Alagoas? Saí, fui embora de Alagoas, voltei para Pernambuco com minha esposa. E chegando lá, fui acolhido por uma igreja evangélica. E o pastor me orientava a ler a palavra, a orar. Não existia naquele tempo centro de recuperação, não existia naquele tempo clínica de apoio ao dependente químico, não tinha esse tratamento. Então foi um período muito difícil. E eu me lembro que a única coisa que ele me dizia era oração e jejum, leitura da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra. E várias vezes eu pedia a ele a chave da igreja e eu me trancava de 6 da manhã e saía às 6 da noite. O dia todo de jejum, de oração e leitura bíblica. E foi isso que mudou a minha mente, mudou os meus valores e mudou o meu caráter. Me construiu em mim um caráter de Cristo, um caráter que poderia me tornar uma pessoa diferente a partir daquele momento. Eu percebia que havia um contraste entre aquilo que eu pensava e fazia com aquilo que a Bíblia me apresentava para fazer. E isso começou a mudar meu comportamento. Dali para frente foi outra história. Foi um divisor de águas realmente. Então você, nesse chamado de Deus, nessa chance que Deus lhe deu, você rompeu com a droga e rompeu com a vida mundana. Totalmente. E mergulhou na palavra. Todo o tempo que é dedicado à leitura da Bíblia e à oração é um tempo sagrado. Preciosíssimo. É um tempo sagrado. A Bíblia e a oração vai burilando, vai reformatando a pessoa. Verdade. E ela vai trazendo para dentro da pessoa a estrutura de Cristo. Vai gerando essa
posição. O apóstolo Paulo chegou a escrever o seguinte: eu sinto uma dor como que de parto, até que Cristo seja formado em você. Paulo sentia isso pela igreja, e você sentiu isso na sua própria vida, gerando a imagem de Cristo. Na minha própria vida. Com 6 meses, eu acredito que 6 meses de crente, eu já comecei a fazer um seminário de escola de missões. Isso lá em Pernambuco tinha uma base missionária de uma igreja batista missionária, e eu comecei a fazer missões, estudar missões transculturais, e ali foi o local onde eu fui ministrado, orientado e apoiado para que eu pudesse, de fato, desenvolver o caráter de Cristo. Então a leitura da palavra, a oração, o jejum, me ajudaram de maneira extrema para mim poder romper com aquele convívio, com aqueles valores mundanos que eu carregava até então, com aquela importância de vida que eu achava que tinha, abrindo mão daquilo tudo para construir uma nova história. Foi muito difícil, porque botar um ponto final em uma história e começar uma nova etapa de sua vida, e isso com valores diferentes, com comportamento diferente, como Paulo disse, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. E eu comecei a estudar esses princípios da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, e comecei a ver que minha vida estava totalmente errada, totalmente fora do propósito de Deus. E para mim poder me enquadrar, foi uma luta comigo mesmo, porque o meu maior inimigo era a minha própria existência, meus próprios valores. E a palavra foi desfazendo tudo aquilo e construindo novos valores dentro de mim, até o ponto que eu consegui, de fato, me ver livre daquilo e me transformar no homem de Deus que sou hoje. A Bíblia diz: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. É uma negação total que a pessoa tem que dar para a vontade da carne, a natureza humana, que é uma natureza cruel, uma natureza má. O homem, ele tem uma natureza carnal, que essa só puxa para as coisas ruins. Verdade. E aí realmente romper com essa estrutura de vida é preciso da graça de Deus. Com certeza. E a graça de Deus vem canalizada para o homem através da oração, da Bíblia, Sim. do jejum. Verdade. E através de pessoas que, tendo relacionamento com Deus, ajuda a que essas outras sejam orientadas, dirigidas e mudadas. Verdade. E aí, como é que se deu? Passada essa fase, você já se identifica com o ministério da palavra. Como é que se deu isso? Um dos pastores da época lá na Bahia, ele pagou o seminário para mim, e eu fui fazer o Seminário Pentecostal do Nordeste do Recife, que era um seminário dos mais importantes na época, e eu fiz o seminário de teologia durante 3 anos e pouco, 3 anos e meio. E assim enquanto eu fazia aquele seminário, eu fui colocado para fazer um trabalho de base missionária no sertão, entre Pernambuco, Bahia e Alagoas, como seminarista. Então eu fiquei 14 anos nesse sertão de Pernambuco, Orocó, Cabrobó, Belém, Salgueiro, Petrolândia, Paulo Afonso, Jeremoabo, Antas na Bahia, Cícero Dantas, aquela região toda eu fiquei 14 anos ministrando por ali, Juazeiro, Petrolina. Ministrando nas igrejas. Ministrando nas igrejas, como seminarista. E aí fui formando minha vida dentro do ministério. Até que eu fui enviado como evangelista para abrir uma igreja, isso já casado, já com filhos e tal. Fui enviado para abrir uma igreja como evangelista na cidade de Estrela de Alagoas. Aí quando eu sou enviado para abrir a igreja em Estrela de Alagoas, me veio à mente a informação. Se você voltar, você morre. Serei obrigado a lhe matar. Aí veio aquela informação. Mas a palavra de Deus diz, e aí foi onde eu me agarrei, que a Bíblia diz que se eu estou em aliança com Deus, Ele faz com que os meus inimigos andem em paz comigo. E na época eu fui muito temeroso, vou confessar, não fui nada satisfeito. Eu digo: Deus me mande para qualquer lugar, menos de volta para Alagoas. Para fazer o que em Alagoas? Para morrer? O Senhor já me tirou de lá. Ele disse: onde o diabo lhe humilhou, eu vou lhe exaltar. Forte, né? E aí eu chego lá, comecei um trabalho que foi crescendo, foi juntando. Em 11 meses nós batizamos 150 pessoas. Em 11 meses? 11 meses. Foi um trabalho agressivo, um trabalho grande, crescente. E eu comecei um trabalho numa rádio. Meu programa chamava João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade. Era o tema assim, João 8:32, a verdade que liberta. A verdade vos libertará. Aí eu estou saindo da rádio, era 10:30 da noite. Quando eu desci da rádio numa rua escura,
eu caminhei ali uns 100 metros da rádio, bati de frente com uma das pessoas que tinha sido um dos meus algozes. Um dos que estavam naquela reunião dos 5? Sim. Meu Aí Deus. meu corpo gelou de tal maneira que é impressionante como o nosso organismo reage. E meu corpo ficou totalmente gelado, eu parei, olhei para ele, eu não sei se ele me conheceu, eu sei que eu o reconheci. Ele baixou a cabeça, atravessou a calçada e nunca mais eu vi. Isso foi em 99. Quer dizer, ele olhou para você, você não sabe não se sei foi se ele reconhecido. reconheceu, eu sei que ele baixou a cabeça, foi para o outro lado da calçada e nunca mais eu vi. Isso foi em 1999. E de lá para cá eu não tenho notícia desse povo. Eita, que coisa. Deus fez uma grande obra. E ali eu fiquei em Alagoas durante 5 anos, foram abertas 7 igrejas através do meu ministério, e foi quando eu fui enviado por Deus para Sergipe. Eu cheguei em Sergipe em 2004, e desde 2004 estou aqui em Sergipe, na região de Sergipe, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Já no Ministério Sara, Nossa Terra? Desde 2009. Desde 2009? Desde 2009. Antes você estava em que trabalho? Eu cheguei em Aracaju em 2004, e comecei um trabalho. O senhor tinha um arrendamento de uma rádio. Isso. Da Rádio Atalaia. E eu comecei. Em 2004. Era o senhor que comandava aquilo ali. Arrendamos a Rádio Atalaia e começamos uma programação, só com programação evangélica. Foi. E nesse período você. Eu cheguei, aí fui até o senhor me arrendou um espaço, eu fiz um programa. E daquele programa eu comecei a fazer amizade com alguns pastores. Como eu tinha algumas amizades dentro de algumas igrejas, eu comecei a ajudei várias igrejas aqui no estado de Sergipe. Fiquei um tempo com um pastor, fiquei um tempo com outro, ajudando, auxiliando, liderando, mas a minha filiação, vamos dizer assim, total, foi quando eu fui para Sara Nossa Terra. Sim. Eu fiz uma faculdade de teologia de 2005 a 2009. Foi uma faculdade que foi aberta até com a ajuda da UMES aqui em Sergipe. Foi uma turma só que formou, concurso reconhecido pelo MEC, inclusive. Em 2011 eu fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional na Pio X. E aí eu comecei a trabalhar justamente através da Sara Nossa Terra aqui na região. Fiquei 5 anos aqui em Aracaju e já estou há 4 na cidade de Socorro, fazendo um trabalho ali. E agora estou caminhando para fechar uma faculdade de Direito. Então, o que o senhor disse, a graça de Deus, ela fez uma obra tão forte na minha vida, porque eu concluo a graça da seguinte forma: a graça é o poder de Deus que te capacita para ser alguém que você nunca, jamais poderia pensar que pudesse ser. Então a graça me tirou da rua, de uma pessoa que eu pesava 40 quilos, eu tinha feridas pelo corpo que não cicatrizavam, porque a imunidade tinha caído toda por causa do uso de droga, eu não tinha uma alimentação que prestasse, eu vivia na rua, eu não tinha família, e a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Deus me deu uma família, Deus me deu um ministério, Deus me deu formação, e Deus me deu a graça de poder hoje estender a mão para aqueles que precisam, que estavam na condição, que já estão na condição que eu já estive, e hoje eu posso estender a mão para ajudar essas pessoas. Isso é a graça de Deus. E essa graça tem se manifestado de uma forma tremenda. E não é preciso ser alguém de uma família nobre, não é preciso ser alguém que tenha uma posição social, você não estava em posição social elevada, é preciso apenas dar uma chance para Jesus na vida. E Deus enxerga aonde a gente não enxerga. Deus projeta para nossas vidas coisas inimagináveis. E de repente a gente se vê seguindo os passos de Jesus, e quando dá uma olhada para trás de onde saímos, é que nos damos conta que a nossa vida é um verdadeiro milagre. A sua história é uma história extremamente forte e de alguém que experimentou o favor de Deus e que está fazendo da sua vida instrumento para que o favor de Deus alcance a outra pessoa. É o que a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Eu confesso que eu não o conhecia, acredito que o telespectador também não tinha conhecimento dessa sua história, mas é algo extremamente forte, extremamente forte. Durante muito tempo, pastor, eu fiquei receoso de falar sobre isso. Eu não gosto de falar desse tempo de cativeiro, de sofrimento, desse estado de miserabilidade que eu vivi. Só que acontece que
quando se conta, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando eu falo disso, eu falo para que Jesus seja glorificado e exaltado, porque Ele fez e Ele está fazendo e está disponível para fazer ainda hoje. No momento em que o homem deixa Ele entrar na vida e se permite ser moldado e mudado, a história completamente muda, muda da água para o vinho. Aquele poder de Deus que mudou a água em vinho, muda a nossa história. E foi isso que aconteceu com a minha vida e pode acontecer com a vida daquele que se abre para Jesus. Olha, a Bíblia recomenda que nós comuniquemos o que Ele fez na nossa vida. E é o testemunho que fala muito forte. Eu acredito que este seu depoimento está chegando a pessoas que precisavam ouvir e que certamente será um estímulo para que você, para que ele mude de vida. Dizendo o seguinte: se aconteceu com o Antônio Lima, vai acontecer comigo. Deus é poderoso. Nós queremos falar um pouquinho, pastor Antônio Lima, sobre um projeto social. Ficamos sabendo que o senhor tem implantado na igreja um projeto social de assistência aos necessitados. Explique um pouquinho como é que isso está funcionando. Verdade. Pastor, lá na cidade de Socorro, ali precisamente no Marcos Freire 2, nós temos uma comunidade muito carente e começamos um trabalho voltado para cestas básicas com pessoas que estavam chegando na igreja desempregadas e começamos a fazer um trabalho naquela situação. Só que surgiu na igreja pessoas que estavam com o uso de droga, como eu estive no passado, e começamos a pensar em fazer algo voltado para esse público. E nós começamos a dar assistência a essas pessoas, que hoje são 10. Nós temos 10 e queremos ampliar. Todos os dias a gente consegue alimentar essas pessoas hoje com uma cozinha social que foi criada ao lado da igreja. A igreja fica ali na coletora C, no Marcos Freire 2, e ao lado da igreja tem uma cozinha chamada Cozinha Social, onde tem um nome lá chamado Comida Legal. É produzida uma comida de muita boa qualidade. Uma pessoa que era do mundo católica e acabou convertendo. Ele é um cozinheiro-chefe de um grande restaurante aqui da cidade e tem me ajudado com um trabalho voluntário para produzir essa alimentação. Que coisa então, boa. diariamente eu ofereço 10 refeições a esses internos, que nós estamos cuidando deles. São pessoas que foram pegas na rua, pessoas que estavam usando crack, que estavam fora da família, pessoas que estão da Bahia, que estão aqui com a gente no casarão, sendo tratadas, que é uma casa, a gente chama de casarão, é um espaço grande onde tem alojamento para 10 a 15 pessoas. E lá é tratado, tem algumas terapias, tem um trabalho de meditação da palavra, de oração, e tem a parte de orientação com o psicólogo para poder auxiliar esse povo para sair desse mundo. E aí tem o trabalho de alimento, que a gente faz o almoço e à noite entrega a janta. Inclusive, quando nós chegamos aqui no programa, a pessoa me ligou dizendo: já está pronta a janta, que a gente tem uma pessoa para pegar essa janta para levar lá no casarão para alimentar essas pessoas. E aí nós estamos começando. Já ganhei um terreno e esse ano eu quero construir o Centro de Recuperação no município de Socorro. É um trabalho que eu faço hoje, como o senhor acabou de dizer no bloco passado: de graça eu recebi, de graça eu quero dar. Eu fui abraçado por Cristo, fui abraçado pela igreja, e hoje o que estiver ao meu alcance fazer para auxiliar essas pessoas, eu estou me esforçando para fazer, para dar o meu melhor. E essas pessoas que estão sendo acolhidas, alimentadas, tratadas, elas também estão recebendo a ministração da palavra de Deus. Com certeza. E está acontecendo mudança na vida delas. Estão tendo a chance que não imaginavam ter. Verdade. Estão recebendo carinho e amor que na rua não encontra. Na rua encontra quem ofereça crack, a maconha, a cocaína, mas amor e carinho e afeto quase não encontra na rua. E a igreja está suprindo essa pessoa com essas necessidades. Com essa necessidade básica. Ontem, inclusive, eu fui lá na casa fazer a entrega do almoço e sentei à mesa com eles para orar. É impressionante como eles são impactados com a visita, com a presença de uma pessoa que já passou por o que eles passaram, que eles estão passando, e dizendo o seguinte: olha, o caminho que vocês estão, eu já passei. E de lá Deus me tirou e me transformou numa nova pessoa. E hoje eu estou aqui ajudando vocês. E ali a gente leu a palavra de Deus, começamos a orar antes do almoço, e ali as pessoas chorando, agradecendo a Deus pelo privilégio
de estarem sendo tratadas e acompanhadas. Eu acredito, pastor Antônio, que muitos daqueles que estão ali vão daqui a uns dias dar o testemunho que eu estou dando hoje, de uma transformação poderosa que Deus fez na vida deles, assim como fez na minha. É verdade, pastor, eu passei por uma experiência que me marcou muito. Eu tenho ajudado pessoas, eu tenho bancado tratamento de pessoas internadas para que eles tenham uma chance. Eu percebi que muitas pessoas que estão nas drogas estão clamando por um socorro. Eu estava passando por uma rua, era quase meio-dia, sol quente, um asfalto, muito carro movimentando, e na hora que eu vinha passando, um moço atravessa e vem na minha direção. Ele com a bermuda um pouco rasgada, muito sujo, e se ajoelhou no asfalto quente e gritou: por favor, me socorra, me ajude, me salve. Eu parece que fico ouvindo essa voz e tenho feito o máximo para retirar pessoas que, infelizmente, caíram num laço, e este laço é muito forte para elas se libertarem sozinhas. Verdade. Precisa de uma mão amiga, de alguém que se compadeça e que chegue ao nível que elas estão e dar um abraço e dizer: conte comigo, vou lhe ajudar. Vivemos umas experiências muito gratificantes. Um certo jovem, a mãe dele nos procurou com ele e pedindo para socorrê-lo, fazer alguma coisa. Eu me lembro que naquele momento eu olhei para ele e perguntei: você quer ajuda? Ele disse: quero, porque eu já passei do fundo do poço, já estava para lá do fundo. E disse: a coisa que eu queria era entrar num lugar tão escuro que eu não enxergasse nada. Eu queria sumir. Mas se o senhor me ajudar, eu quero uma chance. E aí peguei e levamos para um local de tratamento, de acompanhamento, e perguntei quanto custava e comecei a bancar e acompanhar. Eu fiquei tão feliz. Quase 8 meses depois, aquele jovem estava bem. Começou a estudar lá no centro. Fez o Enem. Passou para estudar engenharia na Universidade Federal. Imagine a alegria quando ele me procura, isso me emociona. E diz assim: o senhor salvou minha vida. Eu agora estou me formando, está aqui o convite, já estou trabalhando na universidade como funcionário, me casei, tenho um filhinho. Alguém que estava para lá do fundo do poço, na droga, hoje é um cidadão com a graduação e com uma família estruturada. Esse cidadão que nos dá muita alegria está aqui em Sergipe hoje trabalhando. E como ele, vários outros que têm tido uma chance. E a gente, quando olha um trabalho como esse, nos dá uma alegria, porque o Senhor está devolvendo à pessoa o reencontro com a vida, porque eles perderam. E como é que eles se sentem nesse trabalho? Maravilhados. Pastor Antônio, ajudar uma pessoa que está sofrendo é um privilégio para quem pode fazer. Não é? A graça de Deus nos ensina isso. E a igreja, a Sara Nossa Terra, ela tem um projeto chamado Parceiros de Deus, que já tem em Brasília, tem em outros estados, centros de recuperação, creches, etc. Aqui em Sergipe não tínhamos ainda. E esse trabalho me dá a condição hoje de instalar aqui em Sergipe a estrutura de um centro de recuperação. Eu creio que dentro em breve Amém. Nós teremos isso já funcionando. Hoje eu conto com a ajuda dos irmãos da igreja, voluntários, tanto para produzir o alimento, como para ajudar a distribuir. E pessoas, por exemplo, hoje de tarde eu passei a tarde toda ligando para os irmãos da igreja pedindo: você pode me dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 2 quilos de arroz, para poder amanhã cozinhar. Que é produzir o alimento. Porque se eu não tiver essa doação amanhã,
eu não consigo fazer. E a igreja está me ajudando a fazer. Hoje eu consigo atender 10 pessoas. Mas o número cresce cada dia. Eu comecei com 3, daqui a pouco foi para 5, daqui a pouco o cara me ligou e disse assim, chegou mais alguma pessoa aqui, vamos atender. Eu não posso deixar a pessoa que está chegando para ser acompanhada passar fome. Então, nós estamos fazendo um trabalho, é muito difícil, não é fácil. Nós não temos ajuda hoje de pessoas do alto escalão, nós temos pessoas simples do povo doando 1 quilo. Ontem chegou uma pessoa na minha casa com a bolsa de plástico e 1 quilo de arroz. Mas aquele quilo de arroz para mim representa uma quantidade de quentinhas que eu vou poder produzir amanhã para poder servir para essas pessoas. Então 1 quilo de arroz às vezes não parece ser insignificante, mas quando eu recebo com tanta alegria, porque eu sei que aquilo vai ajudar a amenizar a fome de uma pessoa que não é só pelo alimento físico, mas pelo trato que ele está recebendo, pelo amparo que ele está recebendo, que vai moldar o caráter dele e amanhã ou depois ele vai poder ser uma pessoa de bem, reintegrada à sociedade. Porque eu acredito que ninguém escolhe ser um marginal, ou seja, viver à margem da sociedade. Mas quando a pessoa está lá, para ela ser recolocada, dá um trabalho terrível. E sozinha, como o senhor bem disse, ela não consegue ser recolocada na sociedade. Então o trabalho que eu estou tentando fazer é de recolocação, é de reinserção dessa pessoa na sociedade. E para primeiro fazer, tem que tratar a cura emocional, tratar a libertação, alimentar, fazer ela se sentir amada, querida. E a partir daí começar a inseri-la na sociedade, tratar a família, providenciar um curso profissionalizante e a partir daí a vida da pessoa começa a entrar nos eixos mais uma vez. Esse trabalho que o senhor está fazendo na igreja, com os irmãos, seria importante se o Estado enxergasse. E o próprio Estado ajudasse numa missão que é dele, porque o dependente químico é questão de saúde pública. Um trabalho como esse, se a própria estrutura do Estado, através da Secretaria de Ação Social, resolvesse perguntar, pastor Antônio Lima, como podemos ajudar? E aí estabelecer uma quantidade de material, não precisa ser o dinheiro não, mandem aí o arroz, o feijão, a charque, a carne, o frango, mande todo mês uma quantia que eu possa socorrer. O Estado não vai gastar com mão de obra, não vai pagar profissional. A igreja, o braço social da igreja, estará fazendo esse trabalho. Enquanto o Estado não faz, Deus está levantando o irmão para fazer esse trabalho. Agora, eu acredito que pessoas que estão nos assistindo gostariam de dar alguma colaboração. Pelo seguinte, o senhor está fazendo um trabalho. E a Bíblia diz que quem dá ao pobre, a Deus empresta. Se alguém se colocar à disposição para dar uma ajuda, pode ter certeza, Deus não vai esquecer. Deus não vai deixar de abençoar aquele que se compadece do pobre e do necessitado. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E quando a gente faz isso, Deus vem suprir toda a nossa necessidade, curar as nossas enfermidades, abrir portas para nós. Então, eu gostaria de saber, não sei se isso o constrange, mas deixar um número de contato para que o telespectador que está assistindo e dissesse, poxa vida, que trabalho bonito. Eu poderia até mandar alguma coisa, um feijão, um arroz. Você teria coragem de fazer isso? É possível? Com certeza, pastor. Inclusive, eu quero agradecer o espaço que o senhor me cede no seu programa e dizer que nós estamos ali abertos a receber as doações. Você pode anotar o número do telefone, se você quiser, para nos ajudar. Pode nos visitar, é na coletora C, ali próximo ao terminal de ônibus do Marcos Freire 2. Tem a Igreja Sara Nossa Terra, número 168. Do lado da Sara Nossa Terra está lá a Cozinha Social, fazendo esse trabalho. O telefone de contato é 79999772881. 79, que é o código do estado, 999772881, inclusive o número do WhatsApp. Número do WhatsApp. E o senhor está aí com uma embalagem. Essa embalagem é para a entrega do material? Essa embalagem... É a quentinha? Essa embalagem aqui é a embalagem que nós estamos produzindo. Inclusive, ela tem aqui algumas informações. Tem aqui a apresentação do projeto. Pode colocar ela da forma que o telespectador possa ver. E eu vou ler aqui. Tem assim, Projeto Comida Legal, Cozinha Social.
a Igreja Sara Nossa Terra e a empresa Arte da Fé se uniram e criaram um projeto A Cozinha Social com o objetivo de ajudar as comunidades carentes da nossa cidade. Este projeto só foi possível por causa de nossos parceiros que, sensibilizados com a situação de crise no país, resolveram ajudar. Parceiros, Arte da Fé. Está aqui, Isso. parceiro de Deus, o vereador Joanã colabora, pastor Antônio dos Santos e a Sara Nossa Terra. É isso mesmo. Então, com essa estrutura, nós estamos iniciando, né? Você vê que tem parceiros que estão nos ajudando, porque se não tivesse pessoas nos apoiando, não tem como sair do lugar. Hoje a cozinha está funcionando, tem freezer, tem fogão industrial, tudo isso foi doação que nós recebemos para poder começar um trabalho ali. E a igreja começou a oferecer a mão de obra voluntária para que pudesse viabilizar o projeto, mas nós precisamos. Hoje nós fizemos a entrega da comida que foi produzida, foi uma bênção, o pessoal muito alegre, recebendo o alimento, chorando, agradecendo a Deus. E amanhã eu liguei para as pessoas já dizendo, se não tiver essa doação, amanhã nós não teremos comida. Estamos começando. E se eu conto com a oração, que você que está me assistindo, você que está nos ouvindo, assistindo nesse momento, você pode orar por esse projeto, orar por a minha vida, porque a luta é grande. Agora, eu acredito que a graça de Deus está na minha vida, está nesse projeto, porque se não tivesse, nem início teríamos dado a essa ação tão linda, tão forte, porque é algo que vai mexer com a estrutura de famílias inteiras, para restaurar e reposicionar famílias na sociedade. É verdade. E a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. E a cada pessoa que é recuperada é uma vitória para o céu, é uma vitória para a sociedade. Então é um trabalho maravilhoso. Eu quero, pastor Antônio Lima, agradecer, parabenizar por esta disposição de servir e agradecer a sua participação nesse programa. Eu gostaria de oportunizá-lo às suas considerações finais. Estou muito feliz com esta apresentação e com esse diálogo que tivemos no programa de hoje. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao pastor Antônio dos Santos, ao deputado Antônio dos Santos, por esse espaço que me concede de poder anunciar esse projeto e apresentar um pouco do meu histórico para vocês. Peço oração, peço que vocês possam estar orando e me ajudando, se possível, e dizer o seguinte: a graça de Deus me trouxe até aqui. Essa graça que me transformou e me transformou em um novo homem, um pai de família. Hoje eu tenho um filho, uma filha, eu tenho uma esposa, eu sou casado há 26 anos. Isso não seria possível se a graça não tivesse me alcançado. E se a graça me alcançou e me transformou e me deu oportunidade, ela pode fazer isso na sua vida. Deus abençoe você e muito obrigado pela sua atenção. Agradecemos a presença do querido pastor Antônio Lima, é uma satisfação muito grande. E estamos chegando ao final do programa Novo Milênio com Cristo, no dia de hoje, desejando para você a bênção de Deus e que Ele cerque a sua vida e a vida de toda a sua família, porque Deus é riquíssimo em abençoar. Ouvindo mais uma linda melodia neste programa, nós nos despedimos com um forte abraço e desejando que a bênção do Senhor acompanhe a todos, em nome de Jesus.